aqui nós temos nessa passagem uma resposta para aqueles queridos irmãos que não percebem a necessidade de pregarmos o Evangelho a todos, se Deus já escolheu e predestinou aqueles que haverão de se salvar. Você sempre ouve gente que tem dificuldade com a doutrina da eleição e da predestinação, dizendo assim: ora, se Deus já escolheu e predestinou, para que pregar? Está aqui a resposta. Porque é pela pregação que Deus vai chamar os eleitos e os predestinados. Eles não vão ser salvos automaticamente assim. Foi eleito antes da fundação do mundo para ser salvo e perdoado, vai passar a vida inteira como um pagão, vivendo na idolatria e na imoralidade, morreu, chegou no céu, São Pedro olhou o laptop e disse: teu nome está na lista, pode entrar no céu, porque você é eleito e predestinado. Não! O eleito e predestinado, ele tem que passar pela conversão, ele passa pelo arrependimento de pecados, mudança de vida, ele tem que ouvir o Evangelho, crer no Evangelho, ser salvo dos seus pecados, receber o Espírito Santo. Os efésios, como nós temos visto aqui, eles haviam sido escolhidos e predestinados antes da fundação do mundo, como Paulo diz no capítulo 1, verso 4, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, como ele diz no verso 5, Deus nos predestinou, como ele diz aqui no verso 11, fomos feitos herança predestinados segundo o propósito de Deus. Os efésios haviam sido eleitos e predestinados para a salvação antes da fundação do mundo. Cristo havia morrido por eles e pago o pecado deles cerca de 25 anos antes de Paulo escrever essa carta. Cristo tinha morrido na cruz e ali Cristo tinha pago o pecado dos efésios. Lá na eternidade, Deus os havia escolhido e predestinado. 25 anos antes dessa carta ser escrita, Cristo encarnado morre na cruz pelos pecados deles. E agora então, para completar o ciclo, Deus manda o apóstolo Paulo a Éfeso pregar o Evangelho, porque é através da pregação que Deus chama os eleitos, os escolhidos. É através da pregação que eles vão ouvir as boas notícias. E eles creram, porque os eleitos crerão. Os predestinados haverão de crer na pregação do Evangelho. Aos demais, Deus os entregou ao seu próprio arbítrio. Por isso eles nunca vão querer. Por isso eles nunca vão crer. Por isso eles nunca vão entender. A não ser que Deus de fato chame, a menos que Deus ilumine, que é a parte seguinte que nós veremos na exposição de Efésios, como Paulo ora para que Deus dê iluminação aos seus ouvintes, porque sem a iluminação, sem o convencimento do Espírito Santo, o Evangelho nunca é boa nova para ninguém. Os Efésios teriam continuado na cegueira do seu coração. Mas foi pela pregação do Evangelho que Deus os salvou efetivamente. Na eternidade, o Pai escolheu e predestinou. Na plenitude dos tempos, 2000 anos atrás, o Filho veio, encarnou, morreu na cruz pelo povo de Deus. E agora, através da pregação do Evangelho, Deus chama aqueles eleitos e por quem Cristo morreu, para que creiam e sejam salvos. O quarto ensino que nós queremos tirar aqui dessa passagem é que esses eleitos de Deus, assim chamados e selados pelo Espírito Santo, haverão de perseverar na fé até o fim das suas vidas ou até a vinda do Senhor Jesus. Note que Paulo diz aqui no verso 14, depois de dizer no verso 13 que eles foram selados com o Santo Espírito da promessa, Paulo diz: o qual, Espírito, é o penhor da nossa herança até o resgate de sua propriedade. Nessas duas sentenças aqui nós temos a riqueza de informações. Eu destaco aqui alguns ensinos. Primeiro, existe uma herança a ser recebida por nós. Veja o que Paulo diz aqui. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Então nós temos uma herança. Por que nós temos uma herança? Porque nós somos feitos filhos de Deus. E os pais costumam deixar bens em herança para os seus filhos. Então, como filhos de Deus, nós somos também herdeiros de Deus. E o que é essa herança que Deus determinou dar aos seus escolhidos, aqueles que Ele predestinou, por quem Cristo morreu? O que é que Deus vai nos dar? E a resposta é todas estas bênçãos que estão mencionadas aqui. Sermos o seu povo, sermos seus filhos, sermos santos e irrepreensíveis,
redimidos do pecado, da culpa, do medo, da morte e do diabo, viver no novo céu e na nova terra para o louvor, para a glória de Deus. É essa a nossa herança. É isso que nós ganhamos da parte de Deus como seus filhos queridos e amados. Segundo ensino, é que Deus nos deu um penhor e uma garantia de que Ele vai fazer isso. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Todo mundo sabe o que é um penhor, né? Infelizmente, às vezes, da maneira errada. Porque, né, a gente descobre o que é o penhor quando a gente está liso, quebrado. Então a gente vai numa loja de penhores, pega aquele relógio Rolex que seu pai deixou de presente para você quando morreu, e você deixa empenhado lá por 300 contos, né? Pega R$300 e deixa o Rolex lá. O Rolex, o relógio lá, é uma garantia de que você vai voltar e vai pagar os 300, infelizmente, acrescidos de juros, né? Que não são poucos. Então, todo mundo sabe o que é um penhor. É a garantia que você empenha de que você vai resgatar alguma coisa. É exatamente essa figura que o apóstolo Paulo está usando aqui. Deus nos deu o Espírito Santo como uma garantia de que Ele virá cumprir a sua promessa. Ele virá nos dar tudo isso que Ele havia prometido. Note que ele diz aqui que o Espírito Santo é que funciona como esse penhor. E a pergunta é: de que maneira o Espírito Santo funciona como uma garantia da minha herança, de que Deus vai me dar a vida eterna, de que Deus haverá de me dar tudo isso que Ele prometeu, a imortalidade, a ressurreição dos mortos. A maneira como o Espírito Santo faz isso é que Ele ilumina, convence, consola, guia, instrui e sustenta o crente na fé. Mesmo no meio de dificuldades, no meio de problemas, no meio de aflições, o eleito, ele não perde a fé em Cristo Jesus. Ele pode vacilar, ele pode questionar alguns momentos, mas porque o Espírito Santo está nele, o Espírito Santo o convence, o persuade, o consola, o protege e ilumina de forma que, mesmo em meio às dificuldades, aquele que foi eleito por Deus e por quem Cristo morreu, ele nunca vai perder a fé em Jesus Cristo, embora essa fé fraqueje às vezes. Às vezes essa fé questione, às vezes, mas ele nunca definitivamente vai perder a fé em Jesus Cristo. É nesse sentido que o Espírito Santo ele é a garantia que Deus nos dá, porque ele vem morar em nosso coração e em nosso coração e na nossa mente ele persuade, ele esclarece, ele conforta, ele instrui e é ele quem diz ao nosso coração: você de fato é filho de Deus. Paulo se refere a isso como sendo o testemunho interno do Espírito Santo. Está lá em Romanos capítulo 8. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Então, naqueles momentos de dificuldade, de angústia, de sofrimento, é a obra do Espírito Santo nos consolar, nos confortar e nos assegurar que estamos no favor e na graça de Deus, apesar dos nossos pecados e dos nossos questionamentos. E aqui isso me leva ao quarto ensino que nós encontramos aqui no texto, é que esses eleitos, eles serão, nós já vimos, sustentados até o final de sua vida. Nós somos a propriedade de Deus. Nós já vimos isso nos versículos 4, Deus nos escolheu para sermos santos perante Ele. Deus nos predestinou para Ele, verso 5. Deus nos predestinou para a adoção de filhos, verso 5. Nós somos feitos herança de Deus, no verso 11. Nós somos predestinados para o louvor da glória de Deus, no verso 12. Nós somos a propriedade de Deus. Aqui tem uma coisa muito interessante. Paulo, por um lado, diz que nós temos uma herança, e por outro lado, diz que nós somos a propriedade de Deus. E o Espírito Santo é a garantia disso. Ele diz aí que Ele é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade. O que significa isso? O que é essa propriedade? Nós somos a propriedade de Deus, conforme os versículos que nós já dissemos aqui. Nós somos aquilo pelo qual Deus ordenou todo o seu plano. O alvo de Deus, com todo esse plano lá na eternidade, eleição, predestinação, morte de Cristo, ressurreição de Cristo, é que no final Deus tivesse um povo para si. Não que Ele precisasse, mas porque Ele quis fazer assim, para o louvor da sua glória.
Então nós somos a propriedade de Deus. É como se alguém perguntasse: Deus, o que é que o Senhor leva nesse plano? O que é que o Senhor ganhou criando o mundo? Colocou Adão e Eva lá no paraíso, colocou debaixo de um teste, o Senhor sabia que eles iam cair. O que é que o Senhor leva nisso no final? Ele disse: um povo que passou pelo pecado, foi perdoado do seu pecado, venceu o pecado, estará comigo para todo sempre, para o louvor da minha glória. Então nós somos a propriedade de Deus. E essa propriedade, ela começou a ser redimida. Veja que quando Paulo diz aqui, até o resgate da sua propriedade, a palavra resgate que aparece aqui é a mesma palavra que aparece no verso 7, quando diz assim, no qual nós temos a redenção. Eu não sei porque que eles traduziram diferente, mas é exatamente o mesmo verbo. Em Cristo nós temos a redenção ou resgate, que Paulo explica como sendo a remissão dos pecados segundo o sangue de Cristo. Cristo começou a nos resgatar quando ele morreu na cruz e derramou seu sangue pelos nossos pecados. Ele nos redimiu da culpa do pecado, mas nós precisamos ainda ser redimidos da influência do pecado e da presença do pecado. Isso só vai acontecer quando Cristo voltar. E a garantia de que ele vai fazer isso é exatamente a presença do Espírito Santo. Agora você pode entender a frase, que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. Cristo virá terminar o resgate que ele já começou na cruz. E quando ele vier, a nossa redenção será completa. Nós seremos livres não somente da culpa do pecado, já estamos livres da culpa do pecado pela morte de Cristo, mas nós seremos livres finalmente da influência do pecado em nós e o que é melhor, livres da presença do pecado em nós, porque quando Cristo vier resgatar-nos finalmente, ele vai transformar aqueles de entre nós que estiverem vivos e vai ressuscitar aqueles de entre nós que estiverem mortos, para que tenhamos um corpo imortal, um corpo imaculado, incorruptível e glorioso como o corpo da ressurreição de Jesus Cristo. E até que isso aconteça, Deus promete nos segurar, nos sustentar. Ele promete que nós não nos afastaremos dessa verdade, que ele não vai nos excluir, que ele não vai nos lançar fora. A garantia de que ele vai cumprir isso é que ele nos deu o Espírito Santo. Agora nós estamos prontos para ler a passagem toda, não é? Agora nós entendemos. Paulo está dizendo assim, vocês foram selados com o Espírito Santo, da mesma forma que nós judeus fomos lá no dia de Pentecostes. Vocês aí em Éfeso, quando vocês ouviram a pregação que eu fiz e vocês creram no evangelho que eu preguei, vocês foram selados com o Espírito Santo, exatamente como eu fui e como os demais judeus que já esperavam o Messias lá em Jerusalém. O Espírito Santo funciona como uma garantia da parte de Deus, de que vocês vão receber todas essas bênçãos que são mencionadas aqui, desde o verso 3, que nós começamos a ver há 2 domingos atrás. Vocês vão receber tudo isso. Deus nos dá o Espírito Santo como garantia. E mais do que isso, ele é também garantia de que Deus virá redimir vocês, porque vocês são propriedade de vocês. Aquilo que ele começou na cruz, ele terminará na parousia, na segunda vinda de Cristo. E o Espírito Santo foi dado a vocês especialmente para isso. E o quinto ponto aqui, terminando essa parte expositiva, é que Paulo diz que tudo isso Deus fez, final do verso 14, em louvor da sua glória. Ele já tinha dito isso 2 vezes, não é? Ele tinha dito isso primeiro no verso 6, para louvor da glória de sua graça. Ele tinha dito no verso 12, a fim de sermos para louvor da sua glória. E aqui terminando a sentença no verso 14, em louvor da sua glória. Como nós já dissemos, você nunca vai encontrar na Bíblia uma razão para Deus fazer as coisas além dessa. Deus faz tudo o que Ele faz para o louvor da sua glória, para que Ele seja reconhecido como Deus, Deus glorioso, para que nós o louvemos e nós o exaltemos, para que nós na eternidade, ressurretos, participando do novo céu e da nova terra, adoremos em exultação a esse Deus que elaborou esse plano tão maravilhoso e tão precioso. Eu quero tirar algumas lições aqui, terminando, queridos. Primeiro, aqui nós temos nessa passagem uma resposta para aqueles queridos irmãos que não percebem a necessidade de pregarmos o Evangelho a todos, se Deus já escolheu e predestinou aqueles que haverão de se salvar.
Você sempre ouve gente que tem dificuldade com a doutrina da eleição e da predestinação, dizendo assim: ora, se Deus já escolheu e predestinou, para que pregar? Está aqui a resposta. Porque é pela pregação que Deus vai chamar os eleitos e os predestinados. Eles não vão ser salvos automaticamente assim. Foi eleito antes da fundação do mundo para ser salvo e perdoado, vai passar a vida inteira como um pagão, vivendo na idolatria e na imoralidade, morreu, chegou no céu, São Pedro olhou o laptop e disse: teu nome está na lista, pode entrar no céu, porque você é eleito e predestinado. Não! O eleito e predestinado, ele tem que passar pela conversão, ele passa pelo arrependimento de pecados, mudança de vida, ele tem que ouvir o Evangelho, crer no Evangelho, ser salvo dos seus pecados, receber o Espírito Santo. Porque o Deus que predestinou as pessoas é o mesmo Deus que predestina os meios. O mesmo Deus que escolheu as pessoas é o mesmo Deus que escolheu o meio pela qual essas pessoas são salvas. Alguém diz assim: mas pastor, e o índio predestinado lá no meio da Amazonas? Ué, Deus vai mandar um missionário lá. Ou de repente vai passar um avião que vai deixar cair uma Bíblia na cabeça dele. Ou qualquer outra coisa. Deus é Senhor da providência. Ele tem milhares de maneiras de alcançar uma pessoa. Eu me lembro quando eu era pastor aqui a primeira vez, que eu atendi uma pessoa, uma história de alguém, que me contou que a conversão dele foi o seguinte: naquela época a gente distribuía folheto na rua, né? A gente distribuía aqueles folhetinhos e tal. E aí estava tendo a distribuição de folhetos ali, lá em frente ao Cinema São Luís, algum lugar por ali, e um cidadão recebeu o folheto, né? Não tinha raiva de crente, aí rasgou o folheto em pedacinho e jogou. O vento levou e aí um fragmento veio. Lembra daquelas calças de corte italiano que a bainha é aberta para cima, né? Dobrada, virada para cima? O fragmento caiu na bainha da calça de um cidadão que estava passando aí. Quando ele chegou em casa, que tirou a roupa, olhou: o que é isso aqui? Aí estava dizendo: em Cristo, por Cristo, alguma coisa assim. O fragmento que caiu estava falando alguma coisa a respeito de Jesus. Ele disse: mas o que é isso? Ele ficou curioso. Aí foi na livraria evangélica, aquela que fica ali, ele chegou lá e disse: olha, isso aqui é de algum livro? Aí o cara disse: não, isso aqui é uma parte, é uma citação da Bíblia. Ele disse: eu quero ver isso aí. O cidadão comprou a Bíblia, leu e se converteu. Através do fragmento que alguém... Quer dizer, Deus pode todas as coisas. O Deus que elegeu e predestinou é o mesmo Deus que elegeu e predestinou os meios, a maneira, a forma. Spurgeon, quando estava fazendo a Catedral Metropolitana, né, lá em Londres, que cabia mais de 5.000 pessoas, o grande pregador batista reformado, Spurgeon, então naquele tempo não tinha sonorização. Então dependia tudo do eco, né, da caixa de som da igreja. Então ele estava lá, ele queria que tudo fosse muito bem feito. Então ele pegou lá um dia, hora do almoço, os trabalhadores não tinha ninguém, ele foi lá testar. Né? E aí então, ele para testar, chegou lá no púlpito, não tinha ninguém, estava tudo vazio, e ele disse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Citou João 3,16 para ouvir o eco, ouvir o som. Só que um trabalhador que não tinha ido almoçar, né, porque estava sem dinheiro, sem nada, que tinha ficado ali, ouviu o Spurgeon dizer isso, e Deus usou aquela palavra do Spurgeon para converter o cidadão. Spurgeon não tinha a menor intenção, não sabia nem que tinha alguém ouvindo o que ele estava dizendo. Esse é o Deus que chama da maneira que Ele quer, da forma que Ele quiser. No caso dos Efésios, foi a pregação do apóstolo Paulo. Então, essa é a resposta que você dá quando alguém diz assim: mas se Deus já elegeu e predestinou, para que pregar? Porque é através da pregação, do anúncio, é através da palavra da verdade que Deus vai chamar os eleitos. Como eu não sei quem são, eu prego o Evangelho ao mundo todo. Eu vou pregar o Evangelho ao mundo todo, porque eu não sei quem são, mas Deus, através da pregação, vai chamar essas pessoas. A segunda coisa que essa passagem nos ensina é que todo crente verdadeiro, ele já tem o Espírito Santo desde o momento em que ele creu. E não somente essa passagem, mas muitas outras. Alguns apelam lá para o livro de Atos, dizendo que o Espírito Santo veio sobre os discípulos que já eram crentes, e é verdade. Mas só que ali você tem um período de transição da antiga aliança para a nova, do Antigo Testamento para o Novo. Então, ali é um regime de exceção. A experiência lá dos discípulos em Atos 2, ela já não é mais a mesma da multidão, porque Pedro diz para eles: vocês têm que se arrepender e crer para receber o Espírito Santo.
Os apóstolos já eram crentes quando o Espírito Santo veio sobre eles no dia de Pentecostes, mas quando a multidão pergunta o que é que nós vamos fazer, Pedro disse, vocês têm que se arrepender e crer para receber o Espírito Santo. Então, esse é o padrão. Então, na hora que nós nos arrependemos e cremos, nós já temos o Espírito Santo. Então, isso não significa que a gente já recebeu tudo que podemos receber do Espírito Santo, ou que nós já experimentamos tudo o que é possível experimentar do Espírito Santo. Eu não tenho dificuldade com os nossos irmãos pentecostais e de outras tradições que dão tanta ênfase no batismo com o Espírito Santo e tudo mais, porque eu também creio como eles que a conversão não é a única e última experiência com o Espírito Santo. Depois de sermos convertidos, nós podemos ser cheios do Espírito Santo muitas vezes, ter muitas experiências profundas com o Espírito Santo. A dificuldade é que a gente não chama isso de batismo e não liga isso necessariamente ao dom de línguas. Mas nós buscamos a plenitude, queremos ser cheios do Espírito Santo, mas nunca partindo do pressuposto de que nós podemos ser crentes sem ter o Espírito Santo. Porque sem o selo do Espírito Santo, quem pode ser crente? Sem o Espírito Santo dado como garantia e penhor, quem de nós pode ser cristão? Então, todo crente verdadeiro, ele tem o Espírito Santo. O que ele precisa é ser guiado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, conhecer mais do poder do Espírito Santo na sua vida, ser usado através dos dons do Espírito Santo, não entristecer o Espírito Santo, não apagar o Espírito Santo. Essas são as instruções que a Bíblia dá para os cristãos. Terceira lição. Nós aprendemos aqui também que aquele que Deus escolheu e por quem Cristo morreu e que foi selado pelo Espírito Santo como garantia, jamais perderá a fé em Cristo Jesus, ainda que passe por momentos de crise. Muitos evangélicos no Brasil acreditam que um crente verdadeiro pode perder a sua salvação. Mas esse ensino é um ensino equivocado. É um ensino que pressupõe que foi ele, que a sua salvação depende dele. Então, se você acredita que sua salvação dependeu de você, foi você que escolheu, então você está certo em dizer que se você pode perder a salvação. Porque se você teve o poder de escolher por você a salvação, você pode desescolher a qualquer momento também. Então, se a salvação é resultado de uma escolha sua, então você está certo, você pode perder a sua salvação. Mas se você acreditar, como o apóstolo Paulo, que a salvação é uma obra do Deus triuno, do começo ao fim, que foi Deus que predestinou, Cristo morreu e o Espírito Santo sela, você nunca vai chegar a essa conclusão de que o eleito se perde, porque a permanência na fé não é uma coisa que você consegue por você. Você só permanece na fé porque Deus permanece no propósito de salvar você. A perseverança é de Deus, é Deus que não desiste daqueles que Ele escolheu, é Deus que não desiste daqueles por quem seu Filho morreu, é Deus que não desiste daqueles em quem o seu Espírito primeiramente habitou. E porque Deus é imutável no seu propósito, se Cristo morreu por você, se Deus lhe amou, lhe predestinou e lhe escolheu, você recebeu o Espírito Santo de Deus, não tem como dizer que você vai algum dia perder a sua salvação. Agora, é claro, a pessoa que foi salva de verdade, ela não vai usar essas doutrinas como desculpa para viver uma vida no pecado. De vez em quando aparece um dizendo assim, não, eu fui salvo e sou predestinado e vivendo uma vida completamente fora dos caminhos de Deus. Qual é a prova que ele tem de que é eleito? Qual é a prova de que ele tem que é eleito? Nunca esqueço aquela história famosa do Billy Graham, né? O famoso evangelista. Pegou um avião e ao lado dele sentou um sujeito totalmente bêbado, que reconheceu o grande evangelista e disse, você é Billy Graham? Desculpa, eu não sei imitar o bêbado, não sei como é. Aí, né, você é o famoso Billy Graham, né? Disse, não, sou eu sim. Disse, pois é, foi o senhor que me converteu. Aí Billy Graham disse, foi mesmo, porque se fosse o Espírito Santo, você não estaria assim. Né? Pois é. Finalmente, então, eu daria uma última aplicação prática para aqueles que estão nessa noite aqui em busca de segurança e de certeza de que foram eleitos para a salvação. Queridos, não há nada de arrogante em ter certeza de você ter sido escolhido. De vez em quando a gente vê nas redes sociais alguém zombando disso. Esses que se acham escolhidos. Como se fosse uma arrogância a gente dizer, eu sei que fui escolhido em Deus para a salvação.
Seria arrogância se essa escolha tivesse como base o mérito. Ou seja, Deus me escolheu porque eu sou melhor do que os outros. Mas quem entende a doutrina reformada sabe que não é isso que nós dizemos. Nós dizemos que a eleição é feita pela soberana graça de Deus e que não tem nada a ver com mérito de ninguém, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A eleição é graça que Deus dá a quem Ele quer e não está baseada em nada que Ele viu na criatura. Por isso, reconhecer a sua eleição, é melhor você dizer assim, eu reconheço a eleição, não tem nada de arrogância nisso. Na verdade, é um reconhecimento da graça de Deus, do plano de Deus e da obra de Cristo na cruz do Calvário por você. Então, não se intimide quando as pessoas olham para você e dizem, você é um dos escolhidos. Você diz, pela graça de Deus, não por mérito, mas pelo favor de Deus, não por nada que eu fiz ou faço ou que Deus previu que eu faria, mas somente pela sua misericórdia. Segunda coisa, esse deveria ser o estado normal do cristão. Ele deveria estar seguro da sua eleição e da sua vocação, porque é exatamente dessa segurança que ele vai tirar confiança para enfrentar os problemas, pobreza, tristeza, doença, crises, porque ele está seguro que Deus o amou antes da fundação do mundo, que Cristo morreu por ele e que o Espírito Santo habita nele. Quando falta essa certeza do favor de Deus e do relacionamento com Deus, o crente fica vacilando, ele fica inquieto, ele fica incerto, ele não tem uma âncora, ele não tem um referencial, uma pilastra espiritual para se agarrar no meio da crise, no meio da tempestade. Contudo, crentes verdadeiros podem duvidar. É possível que uma pessoa, um verdadeiro eleito de Deus, por quem Cristo morreu, é possível que ele vacile, que ele passe por momentos de dúvida, por momentos de questionamento. Por isso que é nosso dever buscar essa certeza na nossa vida. Eu vou ler aqui o que Pedro diz na sua segunda carta, capítulo 1, verso 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porque procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pedro diz, meus irmãos, procurem confirmar a eleição de vocês. Como é que a gente confirma a eleição? Busca Deus. Deus, se eu sou teu, então testifica no meu coração, dá-me essa convicção, tira a dúvida, segura-me disso. Se eu estou iludido, se eu estou enganado, se eu estou sendo só religioso, abre os meus olhos, quebranta o meu coração, me dá o arrependimento verdadeiro, muda a minha vida. Primeira coisa que você tem que fazer é chegar diante de Deus. Segundo, use aqueles meios que Deus determinou, através dos quais o Espírito Santo fortalece a nossa certeza. Leitura diária da Bíblia, participar dos cultos da igreja, participar da ceia do Senhor da maneira correta, são meios de graça pelos quais Deus fortalece a nossa fé e a nossa segurança. Você não pode, sendo um desigrejado, você não pode, sendo alguém que não lê a Bíblia, você não pode, sendo alguém que não participa desses meios, querer ter certeza do seu relacionamento com Deus, uma vez que Deus nos assegura exatamente no uso desses meios. E procure essas evidências na sua vida. Você crê no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador? Você crê que o Evangelho é a palavra da verdade? Você crê que é salvo mediante a graça de Deus? Você deseja essa glória prometida aqui? Quando eu comecei a descrever a nossa herança, aquilo que Deus tem preparado para você, como é que seu coração reagiu? Vai ser muito chato. Foi assim? Vai ser muito chato. Quando eu falei sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo e a transformação dos nossos corpos, você disse assim, Senhor, por favor, nem tão cedo, porque eu ainda quero casar. Não venha antes de eu casar. Você disse isso? Mas se você almeja essas coisas, se essas coisas são deleite do seu coração, você não tem por que duvidar da sua eleição. Se você crê no Senhor Jesus, se você espera nele, se você odeia o pecado, ainda que seja pecador, imperfeito, mas você odeia, detesta quando você peca, você não tem por que duvidar da sua eleição e da sua predestinação. Mas aqueles que vivem na prática do pecado, que não têm convicção de pecado, não têm arrependimento, você não tem base nenhuma para pensar que é um eleito. Mesmo que você venha à igreja, frequente a igreja, nasceu aqui, foi batizado, nada disso é evidência da eleição. Evidência da eleição, arrependimento, fé em Jesus Cristo e a busca de uma vida santa. Procure essas coisas na sua vida.
E, finalmente, para você que está aqui nessa noite, que está aflito, caiu em pecado, está temeroso, incerto da graça de Deus. Eleitos podem cair em pecado. Pense no rei Davi. Pense em Pedro. Nós podemos cair em pecado. Mas esse Deus maravilhoso, que lhe amou na eternidade, é o Deus que pode restaurar você também. Por isso você pode procurá-lo em arrependimento, confissão, em fé verdadeira, pedindo que Ele mude sua vida, que Ele o receba. E nós sabemos que Deus não rejeita aqueles que o procuram. Como disse o Senhor Jesus, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. A predestinação, segundo a doutrina reformada, nos oferece uma compreensão profunda do plano soberano de Deus em nossa salvação. Romanos 8, 29 nos diz: porque aos que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Aqui, vemos que cada passo na jornada da salvação, do chamado à glorificação, está sob o controle soberano de Deus. Isso deve trazer grande conforto aos nossos corações, pois sabemos que a obra de nossa salvação não depende de nossos esforços ou méritos, mas da graça incondicional de Deus. Entretanto, precisamos refletir sobre a seriedade deste chamado e do selo que recebemos. O selo do Espírito é uma garantia, mas também é uma responsabilidade. Quando somos selados, tornamo-nos representantes do Cristo e do Evangelho que pregamos. A forma como vivemos e agimos reflete a eficácia desse selo em nossas vidas. Em Efésios 4:30, Paulo nos adverte: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Este aviso nos chama a um padrão elevado de vida. Somos desafiados a viver em santidade, amor e obediência, não apenas por nós mesmos, mas em honra ao Espírito que nos selou. A vida de um crente deve ser marcada pelo fruto do Espírito, conforme Gálatas 5:22-23 nos mostra amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Se essas características não estão presentes em nós, precisamos avaliar a autenticidade de nossa experiência com o selamento do Espírito. É um convite a autoexame e à busca pela verdadeira transformação que só o Espírito Santo pode realizar em nossas vidas. Além disso, o selo do Espírito é um chamado à comunhão. Como predestinados e selados, somos parte do corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 12:12, aprendemos que, assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos nós, em união, somos convocados a exercer nossos dons e servir uns aos outros. Temos a responsabilidade não apenas de crescer como indivíduos, mas de edificar a comunidade da fé. Devemos nos lembrar de que esse selo também é um chamado à unidade. Em Efésios 4:3, Paulo nos exorta a dar diligência para guardar a união do Espírito pelo vínculo da paz. Isso implica que o selo do Espírito nos une não apenas a Deus, mas também uns aos outros, e como membros deste corpo, devemos buscar a unidade em amor e serviço. Deixe-nos também considerar a esperança desse selo. O Espírito Santo não apenas nos sela, mas é o garantidor de uma herança que nos aguarda. Em 1 Pedro 1:4, lemos que temos uma herança incorruptível, sem mácula, e que não se definha, reservada nos céus para nós. E isso nos dá esperança. A predestinação não é um fardo, mas sim uma doce segurança de que o nosso futuro está seguro em Cristo. Quando as batalhas da vida se intensificam,
Quando nos deparamos com o sofrimento e a dor, precisamos nos lembrar de que o selo do Espírito é um lembrete contínuo da promessa de Deus. Ele não nos abandonará e nem perderemos nossa herança eterna se continuarmos firmes na fé.